Olá a todos, a todas, a todes. Mais uma vez nós estamos aqui representando o nosso querido Conviva, aqui acolhendo vocês, trazendo todos vocês para o nosso coração. E hoje nós estamos em conjunto com a Beatriz, que é da pasta especial, e com o Jonathan, que é o representante da pasta do Programas e Projetos. Cada um vem falando um pouquinho, né, do nosso papel, né, da nossa representatividade, da nossa construção de trabalho. E hoje, nós aqui do Conviva, nós vamos falar de como as competências socioemocionais contribuem nas interações sociais e no senso coletivo. Para falarmos dessa questão, nós vamos iniciar com uma historinha bem conhecida dos nossos colegas de humanas, da sociologia, da história, da antropologia. Vamos falar um pouquinho de uma situação vivenciada por um menino chamado Victor de Aveiro, tá? O Victor, a história dele começa em 1799 e ele aparece nesta cidade, que é uma cidade na França, e naquele momento os cientistas, né, os estudiosos dão para ele uma idade comparada a 11, 12 anos de idade. Porém, o Victor, ele nunca teve uma sociabilidade, ele nunca teve uma relação com outro ser humano. É o que se constata, porque ele anda de quatro, né, colocando as mãos e os pés no chão. Ele não sabe se alimentar, utilizando os objetos da sociedade, e dorme no chão e não sente frio, embora o ambiente seja bastante frio. Ele não tem necessidade de ser aquecido com cobertores, e então o comportamento dele é de quem esteve um longo período na selva. Ao ser encontrado este menino, ele foi encaminhado para um orfanato e, sendo analisado, né, por vários médicos que passaram a estudá-lo naquele momento, ele vai dizer que o menino não tem inteligência e que ele não tem capacidade de reflexão e raciocínio. Aí ele fala também que, se ele possuir alguma sensação que não se desemboca, né, em ideias, né, que todas as sensações dele são as sensações do intuito mesmo, né, as sensações biológicas, que é de se alimentar e de realizar as práticas biológicas que pedem o seu corpo. Ele entende que o Victor, ele é incapaz de produzir ideias. Também, né, é levado este menino para um dos mais importantes psicanalistas da época, né, que é um bem conhecido, que nós chamamos de Pinel. E o Pinel, ao fazer a avaliação do menino, que vem identificado, que naquele momento as pessoas identificam ele como uma besta humana, Pinel, ele traz o diagnóstico de que Victor, ele é acometido por uma doença chamada idiotice ou bobeira, né? Então, essa é a constatação de Pinel. Em contrapartida,
nós temos aí o Jean Gasper Itard, né? E Itard, ele já faz um trabalho com crianças e adolescentes que têm problemas de surdez, né? Então, o que ele fala, né? Eu vou observar o menino, porque eu não acredito que ele não seja capaz de produzir nada, nenhuma ideia, ou que ele também não seja capaz de reproduzir nenhuma prática social, porque era assim que se entendia naquele momento. Vitor não era capaz nem sequer de aprender a reproduzir, né, as práticas sociais, que é a de se alimentar com um garfo, uma faca, que é a de deitar, utilizar uma cama, e utilizar os objetos sociais disponíveis para que ele tivesse uma qualidade de vida melhor em sociedade. E aí, o Itard, ele passa a fazer este estudo. Depois de fazer este estudo, ele vai fazer assim, olha, estou aqui com a colinha, viu, gente? Papelzinho aparecendo aqui, não tem problema, né? Ele vai constatar, né, que o problema de Vitor era apenas de socialização, né? É importante dizer aqui que o Itard, quando ele vai desenvolver trabalho com o Vitor, ele se apega apenas nesta questão de socializar, né? Que é a de ensinar e educar o Vitor a utilizar os objetos disponíveis na sociedade. Mas, posteriormente, se constata que um dos eixos que melhor fez com que a vida de Vitor fluísse um pouco foi todo um carinho que a governanta de Itard deu para o menino. Então, não foi apenas o trabalho de ressocialização ou de socialização que causou um efeito na vida de Vitor, mas sim também todo um trabalho desenvolvido com a governanta de Itard, que trazia para o menino, né, a prática de despertar a sensibilidade dele para com o mundo. Neste momento, quando eu chego nesta questão, eu estou falando aqui da competência chamada amabilidade, né? E aí, aonde nós vamos refletir qual o nosso papel enquanto educador, se nós estivermos distante dessa construção, dessa postura que é a amabilidade, né? Vamos supor aqui que nós tivéssemos neste momento uma sacolinha só escrita aqui, ó, amabilidade. O que é que nós colocaríamos dentro dela? Caberia o quê? Caberia amor? Caberia gentileza? Caberia percepção? Caberia atenção? Caberia dedicação? Caberia caridade? Caberia solidariedade? Então, isso são algumas coisas, né? E se nós formos procurar encher essa sacola aí, nós vamos encontrar um amplo, né, leque de referências sensoriais, né? Referências sensoriais do nosso cognitivo. Então, um amplo leque de coisas que sentimos e que nós sentimos quando transmitimos e quando recebemos. Então, quando falamos de amabilidade e quando a gente pensa na competência socioemocional, a gente tem que pensar em toda essa bagagem que ela traz junto e o efeito de tudo isso para o ser humano, né? O Itard,
quando ele vai desenvolvendo esse trabalho com o Vitor, e o Vitor ele não aprendeu tudo, ele morreu aos 40 anos, mas ele aprendeu o básico, ele aprendeu a comer, ele aprendeu a falar mais ou menos, ele aprendeu a se posicionar em pé e andar em pé, aprendeu a sentar-se na mesa. Então, o Ítard, ele constata e ele diz o quê? O que faltou para que o Vitor pudesse estar tendo um pleno desenvolvimento? Faltou a sociabilidade. Faltou ele estar presente de outras pessoas para que pudesse aprender o ato de produzir e reproduzir os gestos e o despertar dos sentimentos. Então, quando a gente fala em competência socioemocional, dentro de vários contextos, porque nós temos aí o contexto sociológico, que é o que eu tô indo aqui mais ou menos, né? Mais ou menos não, totalmente, né? É o que eu estou utilizando nesse momento. A gente também tem o contexto psicológico, a gente tem o contexto filosófico, mas que não se distancia e que nós temos que perceber o quê? Que a sociabilidade, ela é o ponto de partida do indivíduo. E a partir do momento em que o indivíduo ele se encontra dentro de uma sociedade, ele vai ter a inclinação de conviver e viver com o outro. Esse é o ato da sociabilidade, né? E o que vem a ser essa inclinação de conviver e de sobreviver com o outro? É estar apto a aprender com o outro. É o despertar do ser. Né? Então, eu não sou a Magali se alguém não me desperta. Eu posso ser como o Vitor, né? Eu nasci um animal. Eu venho do meu instinto. E o meu instinto está ligado às minhas ações funcionais como ser vivente na Terra, né? Como animal. Então, o meu instinto, ele pede o quê? Que eu faça... sobreviva utilizando da minha alimentação, né? Que eu realize as minhas funções, né, biológicas. Então, eu posso defecar em qualquer lugar, posso defecar. Enquanto animal, eu posso defecar em qualquer lugar. Agora, enquanto ser que faz parte de uma sociedade, eu vou passar pelo processo de educação aonde eu sou direcionada a um local, aonde eu tenho consciência de qual é a minha atitude ao sentir o desejo de defecar. Por que nós estamos utilizando esse termo sociabilidade? Porque ficamos aí um tempo distante, passando pelo isolamento social. E quando a gente fala de sociabilidade, justamente a gente vai ter uma percepção em torno disso. A falta de sociabilidade, naturalmente, ela vai interferir nas minhas funções, vai interferir no meu processo de desenvolvimento junto ao outro. Então, qualquer período de distanciamento que eu tenha da sociedade, de alguma forma aquilo vai me refletir, vai me fazer falta. Supondo que eu hoje seja encarcerada, que eu esteja dentro de um ambiente de encarceramento, aonde eu não tenha ideia mais do qual é o processo produtivo da minha sociedade. E eu passe anos lá, 20 anos encarcerada. Quando eu sair, mesmo que eu tenha tido contato com outros presos, mesmo que eu tenha contato com o diálogo contínuo com outras pessoas, o meu desconhecimento da minha sociedade vai fazer com que eu esteja onde? Lá atrás. Então eu vou ter que me adequar, eu vou ter que fazer um rebuscamento, né, para que eu faça parte
integral novamente nessa sociedade, para que eu esteja totalmente interagida com ela. Então, quando a gente vem falando dessa questão de amabilidade, do isolamento social, da socialização, a gente vai pensar um pouquinho nessa questão da Covid aí, né? O que afetou esse período para os nossos alunos, esse momento onde a gente destaca o nosso cotidiano, destaca essa relação de sobrevivência com as outras pessoas e de repente passa 2 anos, né, 3, e a gente volta para o nosso cotidiano. O que ficou para a gente resgatar? Né? O que ficou perdido aí? Então nós temos que voltar de onde? De lá de trás, do ponto de partida, porque nós temos que resgatar esse período no qual o tempo passou, mas as nossas sensibilidades, enquanto humanos na nossa relação, elas não foram despertadas. Jean Piaget, ele fala: o afeto e as relações sociais são fundamentais para o pleno desenvolvimento de aprendizagem, né? Ou seja, nós vivemos aí esse momento aonde todos os equipamentos tecnológicos foram disponibilizados, aonde nós temos contato com a tecnologia, sofremos pressões psicológicas, né? Porque foi toda uma tensão e tem sido toda uma tensão em torno do sobreviver, do morrer e do despertar também essa sensibilidade de estar preocupado com o outro que estava distante. E aí, agora, a gente retoma a nossa vida e é natural que nós tenhamos que ter esse reconhecimento que Piaget fala aqui, né? O que é a relação do ser humano sem esse contato, né? Do abraço, sem o contato do olhar, sem o contato do ver, né? Por mais que nós tenhamos a máquina, a tecnologia, ela não vai trazer essa sensibilidade, ela não vai despertar a sensibilidade, a energia, a gente fala energia, né? A energia necessária para esse despertar da gente. Vygotsky também fala, né? Somos seres sociais, cuja inteligência se constitui a partir da experiência que vivemos e pelo tipo de aprendizagem a que nós somos submetidos. Então, é extremamente necessário que a gente entenda que se nós estamos dentro de um ambiente e que esse despertar nas nossas relações de inteligência, nós queremos despertar a inteligência do outro, despertar o cognitivo do outro, trazer um aprendizado do outro, isso não caminha se nós não despertarmos essa sensibilidade. É necessário estar apaixonado, é necessário querer fazer aquilo que a gente se predispõe a fazer, né? Então, tanto a gente enquanto professor, quanto a gente reproduzir isso para o aluno. E o papel do professor é fazer com que o aluno sinta o bem-estar do realizar, o bem-estar e o prazer do construir, do produzir. E isso a gente vai fazer de forma democrática, porém empática. Buscar perceber o nosso aluno de forma única, um por um, interpretá-lo, entendê-lo. A gente deve entender as angústias dos nossos alunos e trazer essa amabilidade, né? Trazer essa paixão pela nossa construção do dia a dia com ele dentro da sala de aula. Então, a amabilidade, ela vai fazer com que
a gente construa dentro da sala de aula um ambiente interativo, porque você vai despertar isso no aluno e automaticamente isso vai se reproduzir de um para o outro, né? E a gente vai trabalhar também a interação social de forma passiva, porque quando se tem respeito, quando se tem compreensão, compaixão, tudo aquilo que nós falamos aí no início da nossa conversa aqui, automaticamente a gente está construindo um ambiente apropriado, tanto para estar emocionalmente, socioemocionalmente equilibrado, quanto para também estar preparado para o nosso aprendizado. Então, esse é o recado. Deixo aqui essa contribuição pedindo para que a gente pratique o exercício de sermos amáveis.